Saudações, alunos! Mais uma aula para a primeira série do ensino médio, mais uma aula de história, uma aula que vamos continuar abordando a Mesopotâmia. Qual é o objetivo da nossa aula, dessa aula? Compreender as peculiaridades dos diferentes povos que habitaram a Mesopotâmia. Vamos lembrar que a Mesopotâmia, em raros momentos, ela foi uma unidade como um país. Ela era principalmente regida por cidades-estado. Em alguns momentos, uma cidade conseguia se fazer sobre outra, mas isso nunca durava muito tempo. Entender a importância do Código de Hammurabi e da existência de leis escritas. Então, essa aí vai ser uma outra coisa que vem já com a escrita cuneiforme e vai desenvolver o primeiro Código de Leis Escritas da humanidade. E entender os diferentes impérios fundados nessa região. Vamos para o nosso conhecimento prévio. Você lembra qual região recebe o nome de Mesopotâmia? Sabe quais foram as principais características religiosas e políticas dos sumérios e dos acádios? Então, vamos pensar, e a resposta é aqui. Mesopotâmia é a região do Oriente Médio entre os rios Tigre e Eufrates. Estamos cansados de falar desses rios já. E sobre quais foram as principais características religiosas e políticas dos sumérios e acádios? Foram o desenvolvimento de uma religião politeísta, isso é uma religião de vários deuses, centradas nos zigurates e da astronomia, e o desenvolvimento de uma escrita cuneiforme para ajudar na administração das cidades-estado. Então, essas foram grandes heranças deixadas por esses dois povos, sumérios e acádios. Vamos para a nossa problematização. Isso aqui é o monumento original onde foi encontrado o Código de Hammurabi. Hoje, a maioria dos países ocidentais vive sob o regime das leis. Você sabe qual a diferença para a sociedade entre a lei falada e a lei escrita? Isso a gente usa no direito. A gente tem a lei do costume e a gente tem a lei escrita. O que diferencia o fato dela estar escrita ou não? Vamos contextualizar. O primeiro Código de Leis Escritas foi o Código de Hammurabi. Na verdade, é atribuído a ele esse título. A gente sabe a informação de que já haviam outros códigos de leis anteriores, mas eles não estão tão completos assim, porque as efígies estão quebradas, então eles não estão tão completos assim que nos permita analisar devidamente esses outros códigos. Por isso é atribuído aí ao Código de Hammurabi, essa primazia. O fato das leis estarem escritas procurava padronizar a justiça. Isso é, que todo mundo vai viver sob a mesma lei. Essa lei não vai mudar em todo o seu reino. Então, essa efígie do Código de Hammurabi, ele mandava uma para cada cidade em que ele governava. Ficava no meio da cidade, era público. Tá? Fazer a lei se tornar pública. Então, qualquer uma pessoa poderia ir lá e ler a lei, para conferir se estava sendo aplicada certo, se a lei estava certinha, se ninguém brincou com a lei, mudou a lei. E assim também dificultar alterações. Uma coisa, quando eu falo, eu posso mudar de ideia rapidinho. Eu falo uma coisa, depois eu falo, não foi bem isso que eu quero falar. A partir do momento que está escrito, fica mais difícil de eu alterar. E fica mais difícil a gente ter interpretações erradas. Ah, não foi bem isso que eu quis dizer. Não, está escrito, é isso, é público, é notório. Essa é a função do fato do Código de Leis ser escrita. Por exemplo, no Brasil, há diversos códigos de leis que são acessíveis à população. Você pode ir no site do governo, baixar a Constituição do Brasil, o Código Civil, o Código Penal e vários outros códigos que regem a sociedade brasileira. Tudo isso está disponível. Você pode comprar numa livraria, você pode pegar numa biblioteca, ou você pode até mesmo baixar na internet. Outro povo que a gente vai estudar agora é os chamados Amoritas. Aí é a rua da cidade de Babilônia, no Museu Arqueológico do Iraque. Por volta de 1900 anos antes de Cristo, os Amoritas, um povo semita, isso é um povo que veio do deserto, vindo do deserto da Arábia, se estabeleceram no centro-sul da Mesopotâmia. E assim como os acádios, construíram um poderoso império, que abrangia quase toda a Mesopotâmia. É dos Amoritas a construção do que a gente chama de o primeiro Império Babilônico. Recebe o nome babilônico porque a capital era a cidade de Babilônia, ou também conhecido como cidade de Babel, onde você já deve ter ouvido falar da Torre de Babel. Esses Amoritas que vão organizar esse aí e vão desenvolver o primeiro código padronizado de leis para todos, o Código de Hammurabi. E o Código de Hammurabi tinha algumas peculiaridades. Ele era baseado na lei de Talião. Talião não é o nome de uma pessoa, é um conceito latino. Quer dizer tal qual. Isso quer dizer,
ao crime que foi cometido, você deve dar uma pena igual ao crime que foi cometido. É o princípio do olho por olho, dente por dente. Então, previa a punição ao infrator na mesma proporção do delito. Se ele furou o olho de uma pessoa, o olho dele tem que ser furado. Se ele cortou a mão de uma pessoa, a mão dele tem que ser cortada. Então, a punição ela tinha que sempre ser igual ao crime que foi conferido. O princípio de talião, sinônimo de retaliação, usa a ideia de que a pena não seria uma vingança desmedida, mas proporcional à ofensa cometida pelo criminoso. Então, é uma vingança que é feita por parte da justiça? É. Só que ela tem que ter proporção ao crime que foi cometido. Olho por olho, dente por dente. Na estela do código, o rei Hammurabi está de pé, aqui, recebendo as leis do deus Shamash. Veja, a lei não veio do rei, a lei veio dos deuses. Era uma forma de associar a lei aos deuses, fortalecendo e legitimando ao mesmo tempo o poder político do rei. Aquela velha coisa da teocracia. Então, o poder político e o poder religioso se confundem aqui. Afinal, ele era o mediador. Ele recebe as leis, ele está aplicando as leis que Shamash quer que ele aplique. Ele está aplicando as leis dos deuses. Tá. Então, vamos para o nosso primeiro quiz da aula de hoje. Entre os princípios do Código de Hammurabi, destaca-se o princípio de talião, resumido na frase olho por olho, dente por dente. O princípio latino, alterum non landere, isto é, não prejudicar ninguém. Ou C, o princípio iluminista da tripartição do poder. Vocês vão ter um tempinho aí para responder e a gente já volta. Então, alunos, respondido? Esse quiz aí é um quiz simplesinho para a gente iniciar a aula de hoje. E a resposta correta era a letra A, o princípio de talião, resumido na frase olho por olho, dente por dente. Então, esse é o princípio da vingança, de que a justiça ela tem que ser refletida, ela tem que ser quase que um espelho. Tem gente que fala que se tudo for olho por olho, dente por dente, todo mundo vai acabar caolho e desdentado. Mas vamos estudar um dos povos que ficou marcados na história como um dos povos mais cruéis que já surgiram, os assírios. Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia. Na luta para garantir seu território, criaram táticas de guerras, organizaram um exército poderoso com arqueiros, lanceiros, carros de guerra. Aparentemente, eles foram o primeiro povo a utilizar a carruagem de batalha.
Então, carros de guerra com rodas e aros, e então conquistaram terras e povos, formando um grande império e adquirindo uma grande quantidade de escravos. Aqui nós temos uma representação de tropas assírias retornando da batalha. E ela nos permite ver arqueiros, nos permite ver lanceiros, nos permite ver carros de combate, nos permite ver aí a dimensão que era o exército assírio. Os assírios justificavam sua conquista dizendo que faziam isso para contentar Assur, seu principal deus. Mas o que tornou os assírios mais conhecidos foi o uso do terror contra os adversários. Era comum cortarem dedos, mãos, orelhas dos prisioneiros. O uso do terror visava desencorajar a resistência e abalar a moral do inimigo. Então, possivelmente, os assírios sejam o povo que inventou o que a gente chama de guerra psicológica. Que é o quê? Você fazer que o teu inimigo tenha medo de você, se apavora. Então, eles faziam atos de crueldade com os prisioneiros deles, com os escravos que eles capturavam. Eles faziam atos verdadeiros cruéis, ficaram muito conhecidos por causa disso. Mas isso permitiu a eles fazer um grande império. Se você for olhar aqui nesse mapinha, em 824 a.C., a Assíria era esse territóriozinho aqui verde, ó, verde mais escuro. A partir de 671 a.C., pegava tudo isso aqui, ó, incluindo Egito, todo o resto da Mesopotâmia. Então, eles fizeram um império bastante extenso, bastante grande, em um período relativamente curto. Mas também acabaram acontecendo rebeliões, acabaram tendo revoltas e outras guerras que acabaram enfraquecendo o poder dos assírios, que acabaram sendo substituídos, então, pelos caldeus. Os caldeus também se apoderaram de imensas áreas, constituindo o que a gente chama de Segundo Império Babilônico. Durante as violentas campanhas militares chefiadas pelo rei Nabucodonosor II, os caldeus arrasaram a cidade sagrada de Jerusalém, prenderam milhares de judeus e forçaram a marchar como escravos para a Babilônia. É um evento bíblico que é conhecido como cativeiro da Babilônia. Aqui nós temos uma moeda com a face que seria a do Nabucodonosor. Também teria sido durante o Império Caldeu que possivelmente teria sido construído os jardins suspensos da Babilônia. Mas não temos nenhum registro arqueológico que confirme a existência desse jardim. Mas teria sido nesse período. Então, olha a grande dimensão que você teve do Segundo Império Babilônico. Também conquistando toda a Mesopotâmia, conquistando a Fenícia, a Síria, Jerusalém e conquistando também parte do deserto da Arábia. Então, com a riqueza saqueada dos povos, Nabucodonosor II coordenou a reconstrução da antiga Babilônia, que assim voltou a ser o principal centro político, econômico e cultural da Mesopotâmia. Sim, a guerra ela servia muito para adquirir riquezas, principalmente através do saque, propriamente dito. Então, depois, apesar de ter adquirido grandes poderes e riquezas, o novo Império Babilônico também foi abalado por várias revoltas internas e também caiu. Aí vai ser substituído pelos caldeus. Tá. Esses caldeus aí, eles vão também se desenvolver nessa região. Mas também vai ser mais um império perene, que não vai ter grande duração. Até que, em 539, o rei persa Ciro, o Grande, conquistou todo o território da Babilônia. A partir daí, o território da Mesopotâmia ela vai passar a ser alvo de conquista por vários outros povos por muito tempo na história. E o Ciro, ele também, quando ele invade a Babilônia, ele liberta os judeus e autoriza os escravos judeus a voltarem para a sua terra prometida. É o fim do cativeiro da Babilônia desse povo. E como que vai ser a sociedade, então, da Mesopotâmia? Bom, na Mesopotâmia, o poder político era privilégio dos homens. Tá? Era os homens. Você tem muito pouco nome feminino envolvido aí nessa história. E passava de pai para filho. As mulheres quase nunca chegavam ao poder. Se uma chegou ou outra, são ações excepcionais, são raridades. Tá? Mas era de pai para filho. Era uma sociedade, portanto, patriarcal. Então, além disso, a sociedade mesopotâmica era hierarquizada. No topo estava o rei, que originalmente era o líder da comunidade, e o seu comandante militar, em caso de guerra. Vamos lembrar que era uma teocracia também. Então, esse rei ele era considerado um representante do sagrado, um representante da divindade. Tá? E abaixo desse vai ter os sacerdotes, comerciantes, agricultores, até a parte mais baixa dessa pirâmide, que eram os trabalhadores escravizados.
que eram bastante usados, como a gente já falou, por exemplo, quando a gente falou de Assírias, certo? E vamos relembrar aqui uma coisa. Um dos primeiros códigos escritos, regras de escrita que nós temos, foi a escrita cuneiforme. Como que os sumérios faziam isso? Os sumérios escreviam em tabuinhas pequenas, feitas de argila úmida. Eles, então, o que eles faziam? Eles pegavam, eles traçavam uma linha horizontal, por exemplo, aonde que é para se escrever, eles faziam esses quadrados, em cada uma dessas aqui, eles colocavam daí uma informação. Isso usando um palito afiado, com uma extremidade triangular, o qual eles raspavam e puxavam isso aqui, e iam desenhando dessa forma o seu alfabeto. Por isso, essa escrita, ela recebeu o nome de escrita cuneiforme. Vamos fazer uma atividade mão na massa para o seu colégio, para o seu professor. Vamos escrever em cuneiforme. Utilizando-se de um palito de sorvete, que você pode cortar ele, deixando ele pontudo, ou talvez usando um hashi, aqueles palitinhos que os japoneses usam para comer, para se alimentar, faça uma pequena tábua de argila e escreva seu primeiro nome. Em seguida, deixe secar no sol, ou você também pode deixar secar num forno, e faça uma foto ou leve para o seu professor. Para facilitar o trabalho para vocês, eu trouxe aqui para vocês o alfabeto da escrita cuneiforme, para que assim vocês possam interpretar e escrever o nome de vocês. Então, como vocês podem ver, ele é todo formado por esses triângulos, porque você usa a cuia para quebrar ali, usando como uma alavanca. Então, ele é meio triangular e linhas retas. Então, nós temos aqui a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, e aí, sucessivamente. Então, esse trabalho para vocês fazerem e mandarem para o professor de vocês, ou por foto ou escrito, eu vou deixar o alfabeto aqui, para que vocês possam, então, ver as letras que vocês precisam para escrever o seu nome. E eu já retorno.
Então, conseguiram prestar atenção certinho? Viram as letras que vocês precisam para escrever o primeiro nome de vocês? Então, essa atividade que nós estamos sugerindo para vocês, pegue então uma barra de argila e faça utilizando esse alfabeto que nós estamos demonstrando para você. Entregue então para o seu professor ou mande uma fotografia do seu nome escrito através dessa atividade mão na massa. Então, retomando a aula de hoje, o que nós estudamos? O território da Mesopotâmia foi ocupado por vários povos e impérios ao longo da sua história. Aquela coisa, ele nunca conseguiu fazer um império de muito longa duração, assim, que durasse muito tempo unificado. Você tinha revoltas internas e tinha problemas também, que a Mesopotâmia é um território de passagem de muitos outros povos que acabavam invadindo e atacando esse território. Ali foi responsável por desenvolver alguns dos primeiros códigos de leis da antiguidade, que a gente já comentou, o Código de Hammurabi, baseado no princípio de Talião, olho por olho, dente por dente. Isso quer dizer o quê? Que a justiça ela tem que ser um espelho, ela tem que refletir em igualdade o crime que foi feito. E também nós vimos que a sociedade era fundamentada na desigualdade, era um princípio. A escravidão, as mulheres não podiam participar, era um princípio deles, o princípio da desigualdade. E a hierarquização de seus membros. Então você vai ter pessoas com mais poder, poder econômico, poder político, poder religioso, e pessoas com menos, pessoas com poder nenhum, os escravos, por exemplo. Então, gente, agradeço a toda a presença e até a próxima.